134, dia 24 de setembro de 2005. A revista Isto É publica entrevista com Soraya Garcia, assessora financeira do PT de Londrina, no Paraná, nas eleições de 2004. Ela trabalhou no comitê de reeleição do prefeito Nedson Micheletti, do PT. A reportagem de Luiz Cláudio Cunha trata do esquema de aluguéis de automóveis para a campanha política. Soraya Garcia denuncia 17 notas em nome de Yaktur, empresa de turismo de São Paulo, e da GTEC, multinacional norte-americana envolvida no escândalo da renovação de um contrato de 650 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal. Existe suspeita de extorsão e cobrança de propina na assinatura do contrato, crimes nos quais haveria a participação de dois importantes personagens da era Lula, Valdomiro Diniz e Rogério Buratti. Os automóveis foram alugados para o uso de assessores da campanha de Micheletti. A coisa enrolou quando um deles, Rafael Silva, ex-presidente da União Londrinense de Estudantes Secundaristas, bateu o carro. Isto É, relata. Em 10 de novembro de 2004, a Avis ligou para Soraya no PT, cobrando R$200 do seguro pela batida leve num paralamas do Celta dirigido por Rafael. Eu não sabia dos carros, não eram pagos por mim. Soraya então ligou para a Avis de Curitiba e lá informaram que o locador era a Yaktur. Na Yaktur, deram um número de telefone em Brasília para Soraya tratar do problema. Ela ligou e a voz do outro lado respondeu: SMPB, bom dia. Exposto o caso, a moça explicou: meu chefe, o senhor Marcos, não está. Ele viaja muito. Esclareceu sem citar o nome, Marcos Valério. Mas pediu que Soraya ligasse para o gabinete do então deputado Paulo Bernardo na Câmara. Foi com ele que fizemos o negócio. A gente ficou de pagar só o mês, sem cobrir batidas. Em outro caso envolvendo a campanha em Londrina, a revista aborda o depoimento do motorista Rogério Biqueri à Polícia Federal. Ele trabalhava para o PT na época e disse ter recolhido dinheiro vivo no apartamento de Zeno Minuso, um assessor do ex-deputado e ministro do Planejamento de Lula, Paulo Bernardo, do PT do Paraná. Palavras do motorista. Fui 2 vezes lá em setembro e em outubro de 2004 dirigindo o carro de Fábio Reale, assessor do prefeito. Estacionei e o Fábio voltou com 20 envelopes, todos com nomes de coordenadores e vereadores em campanha. Era coisa de uns 50 mil reais. Ele botou 2 envelopes no porta-luvas e o resto debaixo do banco. Ele disse que dessa forma, se fôssemos roubados, levariam menos dinheiro. 135, dia 25 de setembro de 2005. O jornal Folha de São Paulo publica entrevista do ex-ministro e deputado José Dirceu, do PT de São Paulo, concedida à repórter Mônica Bergamo. Ela pergunta quem são os responsáveis pela crise política. Com a palavra, Dirceu. Muita gente. Parece que eu fui presidente do PT 7 anos sozinho, secretário-geral 5 anos sozinho, né? O PT não foi construído assim. Tem dezenas de dirigentes importantes que hoje são prefeitos, governadores, ministros, deputados e senadores que participaram da construção de toda essa estratégia comigo. E o presidente. E o próprio presidente da República. É isso que eu digo. A responsabilidade é de todos nós. Nós temos que debater isso num congresso de partido e fazer o balanço. O senhor acha que o presidente da República assume a responsabilidade que tem? Não quero nominar ninguém. O que eu não aceito é pré-julgamento, que foi tudo errado, que foi tudo um fracasso, que a política de alianças do PT estava errada. Tudo foi aprovado democraticamente. José Dirceu respondeu se Lula participou das discussões. Participou, todos participaram, mas eu quero discutir e avaliar. Eu não quero julgar ninguém porque eu não quero que me prejulguem. O que não aceito é a imagem de que eu fiz tudo sozinho e depois apareceu Silvio Pereira, Delúvio Soares e Marcelo Sereno, que são o mal. Então corta esse mal e o PT está salvo. Isso é maniqueísta e eu não mereço isso. Outro trecho da entrevista. As pessoas que votaram no PT a vida inteira imaginavam que votavam no partido que tinha práticas diferentes. Esse é um erro e o PT vai pagar por ele. Nós vamos ter que pedir desculpas ao país. Nós assumimos compromissos na campanha eleitoral com partidos e repassamos recursos. Se fossem da arrecadação oficial do PT, não teriam problema nenhum. Como foram recursos de empréstimos tomados no banco e foram repassados fora da prestação de contas, há uma ilegalidade aí que vai ser punida pela justiça. O próprio deputado indaga a repórter se será julgado pela política de alianças e o programa de governo de Lula. E ele mesmo responde: então estão julgando Lula também. Tem de saber qual é o julgamento e qual é o grau de responsabilidade de cada um. E a responsabilidade política? As pessoas votam no Lula e ele não sabe de nada? É difícil acreditar que ele ignorava tudo. Não é isso. É que ele não tem responsabilidade. Eu não posso atribuir responsabilidade a ele no grau dele. O Lula tem responsabilidade política porque ele era líder do PT, mas os graus são diferentes. Não posso atribuir a ele responsabilidade sobre o Caixa 2. Aí eu não vou atribuir. Ele não tem responsabilidade como liderança? Isso é uma pergunta que tem de ser dirigida a ele, e eu não vou responder por ele.
137, dia 27 de setembro de 2005. Investigações da Receita Federal apontam suspeitas sobre o enriquecimento do publicitário Duda Mendonça. Em 2002, ano da eleição de Lula, os bens dele totalizavam milhões. Não está aqui especificado o valor. Em 2004, chegaram a 13 milhões líquidos, livres de dívidas e obrigações. Apesar do envolvimento de Duda Mendonça no escândalo do Mensalão, ele mantém as contas publicitárias federais da Petrobras e do Ministério de Saúde. O empresário Marcos Valério tinha 5 milhões de reais em 2002. Em 2004, no segundo ano do primeiro governo Lula, o seu patrimônio chega a 18 milhões e meio de reais. A movimentação financeira do empresário também impressiona. Passaram 13 milhões por suas contas bancárias em 2003. A Receita Federal vê indícios de sonegação de impostos de 7 envolvidos no escândalo. São os deputados Romeu Queiroz, do PTB de Minas Gerais, Josias Gomes, do PT da Bahia, Paulo Rocha, do PT do Pará, José Janine, do PP do Paraná, Vadão Gomes, do PP de São Paulo e os ex-deputados Valdemar Costa Neto, do PL de São Paulo e Carlos Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro. Romeu Queiroz declarou renda de R$ 420 mil em 2004, mas movimentou como pessoa física 4,3 milhões de reais, mais de 10 vezes os rendimentos informados ao fisco. Josias Gomes declarou renda de R$ 33 mil em 2002. Depois que Lula se tornou presidente, passaram R$ 697 mil pelas contas do deputado em 2003 e R$ 678 mil em 2004. Em 2 anos, 20 vezes mais. Valdemar Costa Neto declarou renda de R$ 293 mil em 2002, mas movimentou R$ 827 mil. Carlos Rodrigues informou o rendimento de R$ 446 mil, enquanto a sua movimentação financeira chegou a R$ 1,8 milhão de reais. A renda de João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, e da mulher Márcia Milanésio Cunha, subiu dos R$ 489 mil declarados em 2002 para R$ 841 mil em 2004. A Receita Federal descobriu mais. O deputado Paulo Fernando dos Santos, de Alagoas, presidente do diretório do PT de Alagoas, declarou renda de R$ 80 mil em 2004, mas movimentou R$ 1,3 milhão de reais. O deputado professor Luizinho, do PT de São Paulo, teve acréscimo patrimonial líquido de R$ 477 mil entre 2003 e 2004. O deputado José Janine, do PP do Paraná, estrela do escândalo do Mensalão, declarou renda de R$ 565 mil em 2004. A movimentação financeira dele foi de 1 milhão. O deputado Vadão Gomes, do PP de São Paulo, outro envolvido no escândalo, declarou renda de 1,2 milhão de reais a Receita Federal apurou movimentação de 2,8 milhões de reais. E Jacinto Lamas, tesoureiro do PT, declarou R$ 495 mil em 2004. Movimentou 1,9 milhão. Ligações perigosas. O Jornal Nacional da TV Globo noticia as andanças do empresário Arthur Waschek, W-A-S-C-H-E-C-K, tido como mandante da gravação na qual o alto funcionário dos Correios, Maurício Marinho, aparece recebendo propina de R$ 3 mil. Arthur Waschek teria feito 4 depósitos em dinheiro no total de R$ 26 mil ao então tesoureiro Delúbio Soares entre 2003 e 2005. 141. Dia 1º de 10 de 2005. A revista Época traz à tona mais um Jeep misterioso na história do PT. Desta vez um Mitsubishi Pajero, modelo TR4, que custou R$ 70.500. A reportagem de Matheus Machado relata que até o estouro do escândalo do Mensalão, o deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, podia ser visto circulando com o carro em Brasília. Quando não estava com Cunha, o veículo ficava guardado na garagem do seu apartamento funcional. Depois o Jeep sumiu. A Polícia Federal descobriu que o Mitsubishi Pajero está em nome de Valdir Pereira Roque, um assessor de João Paulo Cunha, lotado na Prefeitura de Osasco, São Paulo, reduto eleitoral de Cunha, e onde um aliado dele, Emílio de Souza, do PT, foi eleito prefeito em 2004. Chamou a atenção dos federais que R$ 29.500 do valor da compra do Mitsubishi Pajero foram depositados em dinheiro vivo na conta da concessionária que vendeu o automóvel. Os R$ 41 mil restantes vieram da venda de um automóvel EcoSport modelo 2005, que estava em nome do irmão de Roque, Valmir. Ele também é funcionário da Prefeitura de Osasco, mas tem salário de R$ 1.700 e circula na cidade dirigindo um carro popular. Convocado pela Polícia Federal para dar explicações, João Paulo Cunha disse ter usado o carro por volta de 2 vezes e a sua esposa por algumas vezes. Sempre a mulher no meio. Cunha não tem ideia do paradeiro do Jeep. 142, dia 2 de outubro de 2005. O jornal Folha de São Paulo publica entrevista com o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, o Silvinho, afastado do cargo depois de ganhar um Jeep Land Rover da GDK, empresa contratada da Petrobras. Ele admite ao repórter Leonardo Souza esquema de caixa 2 no PT, diz Silvio Pereira.
Eu assumo a minha responsabilidade política. A minha responsabilidade não é diferente da de nenhum outro dos 21 membros da Executiva Nacional do PT. O nível de decisão que eu tinha não era diferente do de nenhum dos 21 membros da Executiva Nacional do PT. Silvinho evita citar nomes. Eu assumo a responsabilidade como membro da direção do PT, em que pese a direção do PT ter realmente a noção do que estava acontecendo. Ninguém é hipócrita de achar que não sabia que existia Caixa 2. Qual membro da direção do PT não sabia disso? O repórter pergunta se o então presidente do partido, José Genuíno, do PT de São Paulo, sabia do esquema de Caixa 2. Silvinho responde: eu pergunto, qual o membro da alta direção do PT que não poderia supor que pudesse existir? Sem dar nomes, o ex-secretário-geral envolve dirigentes de todo o país. Os 27 estados bateram a porta do Delúbio. Porque os estados não assumem isso, pô? Todo mundo pegava no pé do Delúbio para arrumar recursos. Todo mundo. Agora ele está lá, sozinho. As pessoas não perguntavam: bom, de onde vem esse dinheiro? Silvinho admite o acordo PT-PTB nas eleições municipais de 2004, pelo qual o partido do presidente Lula ficou de repassar dinheiro de Caixa 2 para o partido de Roberto Jefferson. Ele diz que a origem do acordo foi o isolamento de Marta Suplicy, do PT de São Paulo, candidata à reeleição na Prefeitura de São Paulo. O custo político para trazer o PTB e o PL para a campanha da Marta foi alto. O partido, cabeça de chapa, tem que arcar com todos os custos. 143. Dia 3 de outubro de 2005. Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente da CPI dos Correios, senador Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, afirma que o dinheiro alimentador do Caixa 2 do PT pode ter tido origem em recursos do próprio partido, mantidos no exterior. Para Delcídio Amaral, existem indícios de que os empréstimos de Marcos Valério eram fictícios. Você tem várias movimentações, com Valério pegando esses empréstimos, entre aspas, porque a cada dia nós nos convencemos mais de que essas operações de empréstimo são de fachada. A hipótese, portanto, é de que a história dos empréstimos pode ter sido falseada para justificar uma repatriação de dinheiro. Você poderia ter contas lá fora e os empréstimos seriam de fachada, empréstimos de você para você mesmo. Uma das razões para os empréstimos terem sido apenas um meio de despistar a origem do dinheiro de Caixa 2 é o fato de as operações de crédito não estarem registradas na contabilidade da SMPB, a agência de publicidade usada para obter os empréstimos. Qualquer empresa minimamente séria contabiliza principalmente operações desse montante. É absolutamente claro que isso era para não se pagar. 145, dia 5/10/2005. A Comissão de Sindicância da Corregedoria da Câmara dos Deputados recomenda ao Conselho de Ética da Casa a abertura de processo de cassação contra 13 deputados acusados de envolvimento no escândalo do Mensalão. São os seguintes: João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, professor Luizinho, do PT de São Paulo, José Mentor, do PT de São Paulo, Paulo Rocha, do PT do Pará, João Magno, do PT de Minas Gerais, Josias Gomes, do PT da Bahia, José Janine, do PP do Paraná, Pedro Corrêa, do PP de Pernambuco, Vadão Gomes, do PP de São Paulo, Pedro Henry, do PP do Mato Grosso, Vanderval Santos, do PL de São Paulo, José Borba, do PMDB do Paraná e Roberto Brant, do PFL de Minas Gerais. Além deles, os deputados José Dirceu, do PT de São Paulo, Romeu Queiroz, do PTB de Minas Gerais e Sandro Mabel, do PL de Goiás, sofrem processo de cassação no Conselho de Ética. A CPI dos bingos faz acariação entre o advogado Rogério Buratti, o ex-assessor da Casa Civil, Valdomiro Diniz, o empresário de jogos Carlinhos Cachoeira, o diretor da multinacional GETEC, Marcelo Rovai e o ex-consultor jurídico da GETEC, Henrico Gianelli. Em pauta, a renovação do contrato entre a Caixa Econômica Federal e a GETEC no valor de R$ 650 milhões, efetivada em abril de 2004. A GETEC acusa Rogério Buratti e Valdomiro Diniz de tentar extorquir R$ 6 milhões da empresa em troca da renovação. Buratti e Valdomiro, afinados, afirmam que a GETEC tentou suborná-los, oferecendo até R$ 16 milhões de propina pelo mesmo contrato. A sessão é tumultuada e repleta de bate-bocas e xingamentos. Relatório do TCU, Tribunal de Contas da União, analisou a execução do contrato entre a Caixa e a GETEC, pelo qual a multinacional explorou os serviços de loteria entre abril de 2003 e agosto de 2004. No período foram gastos R$ 408 milhões da GETEC. O relatório concluiu que, do total, R$ 120 milhões representaram gastos desnecessários, cujos dispêndios não teriam acontecido se a renegociação do contrato fosse feita com rigor. Durante a sessão, Marcelo Rovai afirma que Valdomiro Diniz foi até a GETEC em 1º de abril de 2004 para dizer que o contrato só seria assinado com a contratação de um consultor. Não mencionou o nome de ninguém. No dia seguinte, apareceu o consultor Rogério Buratti, que pediu R$ 6 milhões. Rogério Buratti, aos gritos,
diz que a afirmação é mentirosa e garante que Marcelo Rovai lhe ofereceu de 500 mil a 16 milhões de reais, dependendo do que ficasse definido na renovação do contrato, e depois pagou 5 milhões de reais para a empresa NM Consultoria. Reação de Marcelo Rovai: o senhor recusou 16 milhões de reais? O senhor é tolinho por acaso? O senhor, com a sua biografia, recusou? Quantos ônibus dava para comprar com esse dinheiro? De acordo com informações da CPI, houve mesmo pagamento à MM Consultoria no valor de 5 milhões de reais. Pode ter havido também um rateio da bolada entre os grupos do Ministério da Casa Civil, representado por Valdomiro Diniz, e o do Ministério da Fazenda, cujo expoente era Rogério Buratti. De qualquer forma, os 5 milhões de reais teriam sido descontados e transportados da agência bancária em carro forte. Depoimento à CPI do Mensalão é de José Luiz Alves, ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro dos Transportes de Lula, Anderson Adalto, do PL de Minas Gerais, eleito prefeito de Uberaba, Minas Gerais, em 2004. José Luiz Alves admite ter recebido R$200 mil do esquema de Marcos Valério no Banco Rural. Afirma que o dinheiro foi usado para pagar dívidas da campanha de 2002, quando Anderson Adalto foi candidato a deputado federal. Informações de Valério dão conta de que José Luiz Alves sacou R$1 milhão da conta da agência SMPB. Anderson Adalto seria reeleito prefeito de Uberaba em 2008. Em novembro daquele ano, ele chegaria a ser afastado do cargo em virtude do suposto envolvimento da administração municipal na chamada máfia dos parasitas, um esquema de corrupção em hospitais públicos. O juiz responsável pelo caso decretaria o sequestro dos bens de Anderson Adalto. 146, dia 6 de outubro de 2005. Em depoimento à CPI dos vínculos, Bruno Daniel, irmão do prefeito assassinado Celso Daniel, do PT, confirma ter ouvido o chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo, reconhecer ter levado dinheiro do esquema de corrupção de Santo André, São Paulo, para o PT. Bruno Daniel conta que Gilberto Carvalho, então secretário de governo de Santo André, pediu para conversar com a família em 26 de janeiro de 2002, após a missa de 7º dia em memória de Celso Daniel. Eu e meu irmão ficamos surpresos com a detalhada revelação de Gilberto Carvalho, feita logo após a missa de 7º dia de Celso Daniel. Ele foi claro, diz que os recursos arrecadados eram enviados ao PT para serem usados no financiamento de campanhas. Era ele que entregava o dinheiro a José Dirceu. Ele disse que havia momentos de tensão porque carregava o dinheiro sem segurança em seu Corsa preto. Em uma só ocasião, entregou R$1.200.000 ao deputado Dirceu. Para o irmão de Celso Daniel, o prefeito foi morto porque não concordou com o destino que vinha sendo dado ao dinheiro desviado da Prefeitura de Santo André. Daniel queria que o dinheiro fosse apenas para o PT, mas estava enriquecendo empresários, políticos e pessoas ligadas à Prefeitura, como o ex-secretário e ex-vereador Klinger Luiz de Oliveira, do PT, o empresário Ronan Maria Pinto e o ex-segurança de Celso Daniel, Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, acusado de ser o mandante da morte do prefeito. Diz Bruno Daniel: há evidências de que havia na Prefeitura de Santo André um esquema de arrecadação para o PT. Suponho que Celso enveredou naquilo como um mal necessário para viabilizar as atividades do partido e, lamentavelmente, deu no que deu. O que possivelmente aconteceu é que parcelas desses recursos começaram a ser destinadas para outras finalidades, razão pela qual Celso resolveu alterar a situação, e esta pode ter sido a motivação do crime. Bruno critica o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT de São Paulo, para quem o assassinato foi um crime comum. Ele acha que o irmão foi torturado para contar se dispunha de provas do esquema de corrupção. Daniel pode ter sido torturado para fornecer números de senhas que dariam acesso ao dinheiro da propina, provavelmente guardado em contas bancárias no exterior. Diz Bruno: o povo de nossa cidade não aceita as explicações dadas até o momento, porque são superficiais e contraditórias para um crime que desde o início se revelou complexo. Falamos com outros membros do PT esperando trazer elementos para elucidar o caso, e o que posso afirmar é que poucas pessoas dentro do partido contribuíram para isso. Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, o deputado Romeu Queiroz, do PTB de Minas Gerais, admite ter recebido R$350 mil de contas bancárias do empresário Marcos Valério. Ele afirma que o dinheiro, doação do PT, foi entregue à direção do PTB. Segundo Romeu Queiroz, 2 assessores dele, orientados pelo então tesoureiro Delúbio Soares, sacaram a quantia. Não botei 1 centavo no bolso. Presidente do PTB de Minas Gerais, Romeu Queiroz relata que um dos assessores, com receio de transportar as cédulas, fez a besteira de depositar o dinheiro na minha conta. O deputado não desconfiou da origem dos recursos. O PT era sério. 147, dia 7 de outubro de 2005. Meu aniversário de 10 anos de idade. Algumas semanas depois de se dizer traído e pedir desculpas em pronunciamento de televisão pelos erros cometidos pelo PT, Lula reúne 67 dos 83 deputados do PT no Palácio do Planalto. Alguns acusados de envolvimento no escândalo do Mensalão estão presentes. Lula lhes presta solidariedade.
Vocês não são corruptos, vocês cometeram erros, mas não de corrupção. Todos vocês são construtores do PT. E referindo-se diretamente aos parlamentares acusados, vocês são companheiros que não têm nenhuma doença contagiosa, nada que impeça a nossa convivência. Lula mostra-se fortalecido depois da eleição do governista Aldo Rebelo do PCdoB de São Paulo para a presidência na Câmara dos Deputados. Ele substitui Severino Cavalcante, do PP de Pernambuco, que renunciou ao mandato em meio ao caso do Mensalinho. Sobre a CPI dos bingos que fará a cariação entre os irmãos de Celso Daniel e seu chefe de gabinete, Gilberto Carvalho, Lula disse: é a CPI do fim do mundo. 149, dia 9 de outubro de 2005. O jornal Folha de São Paulo noticia o resultado de uma investigação da Procuradoria da República no Distrito Federal sobre o uso da máquina pública e tráfico de influência no Ministério da Casa Civil. Os trabalhos foram conduzidos pelo procurador Luciano Sampaio Rolim. Conclusões? Valdomiro Diniz, ex-subchefe de assuntos parlamentares e um dos principais auxiliares do ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo, organizou reuniões e audiências para José Carlos Becker de Oliveira, o Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, com pelo menos 7 ministros de Estado. Com o poder que lhe foi atribuído, Zeca Dirceu, funcionário de terceiro escalão do governo no Paraná, passou a circular em Brasília acompanhado de prefeitos paranaenses que viajavam à capital federal para se aproveitar da influência do filho do ministro e obter projetos e recursos para suas cidades. Em 2004, Zeca Dirceu foi eleito prefeito de Cruzeiro do Oeste do Paraná pelo PT. Graças ao apoio do pai, teriam incluído pleitos de Zeca Dirceu em planilhas para execução orçamentária, algumas vezes de forma cifrada com as iniciais JCB. Escrevem os repórteres Eduardo Scolese e Rubens Valente. Zeca passou a atuar como se fosse um deputado federal, o que lhe garantia publicidade, fotos em capas de jornais e prestígio no interior do Paraná. E mais, na pressa em atender o filho do ministro, funcionários do extinto Ministério da Assistência Social montaram de forma irregular processos com datas retroativas, o que provocou o comprometimento de recursos relativos a projetos que nem sequer existiam no Ministério. Por determinação de Valdomiro Diniz, funcionários da Casa Civil trabalharam para acelerar repasses de interesse de Zeca Dirceu, apresentando-o como filho do ministro José Dirceu e pedindo atenção especial para os projetos encaminhados. Zeca Dirceu só precisava telefonar para dizer em quais ministérios gostaria de ser recebido e as datas das viagens a Brasília. A investigação identificou um tratamento especial concedido pelo então chefe de gabinete da ministra da Assistência Social, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, Cícera Bezerra de Moraes. Os processos relacionados ao filho de José Dirceu eram privilegiados. Trecho do depoimento da funcionária Maria de Fátima Gonçalves, chefe do protocolo do Ministério da Assistência Social. Em relação aos processos, Cícero chegou a passar pedaços de papel sem qualquer timbre ou assinatura, indicando o nome do município e o assunto do convênio, para que a depoente desse origem ao processo, sem nenhuma documentação. Que isso era feito para que existisse um número de processos que tornasse possível o empenho, reserva de recursos para pagamento, que tais processos eram empenhados e até mesmo publicados sem que tivessem nos autos ao menos uma folha, que após a publicação eram providenciados os documentos necessários à instrução do processo, documentos esses que nem sequer existiam no Ministério. Maria de Fátima Gonçalves narrou que exerceu o cargo de chefe do protocolo por 9 anos, mas nunca viu alguém ser mandado com tanto poder sobre a liberação de verbas. Cheguei a pensar que se tratava do próprio ministro. Procurado pela reportagem do jornal, José Dirceu não se manifestou. 150, dia 10 de 10 de 2005. Mais informações sobre o relacionamento entre a direção nacional do PT, o empresário Marcos Valério e os bancos Rural e BMG. O PT e Valério rolaram 30 vezes supostas operações de crédito feitas junto àquelas instituições financeiras. Ao longo de 2 anos, os empréstimos não pagos alcançam 100 milhões de reais. Durante o período foram efetuadas apenas 4 amortizações no total de 3,6 milhões, equivalem a cerca de 5% da dívida original apontada em 63 milhões de reais em valores corrigidos. De acordo com o deputado Gustavo Fruet, do PSTB do Paraná, subrelator de movimentação financeira da CPI dos Correios, os bancos Rural e BMG mantiveram a política de autorizar a liberação de recursos mesmo sem a quitação de dívidas anteriores. O deputado aponta o ocorrido em 14 de julho de 2004. Em 24 horas, o BMG rolou supostos empréstimos não pagos pelo PT e por Valério, no valor de 18,1 milhões de reais, e concedeu um novo crédito para a agência SMPB, no valor de 3,5 milhões de reais.
Este empréstimo tampouco foi pago. Alguns meses depois acabou rolado como os outros, diz Gustavo Fruet. É estranho negociar sempre, sem nada receber. É o tipo de empréstimo contraído para não ser cobrado. A quebra de sigilos telefônicos revela os caminhos do tráfico de influência no subterrâneo de Brasília. A CPI dos Correios divulga dados de Silvio Pereira, o ex-secretário-geral do PT, que nunca ocupou o cargo no governo Lula. Ele fez 670 ligações para números telefônicos da Presidência da República e conversou frequentemente com diretores de empresas estatais como Correios, IRB, Furnas, Infraero e Eletronorte, além de falar com Marcos Valério e funcionários das agências de publicidade dele. Silvinho recebeu 15 ligações do empresário Armênio Mendes, dono de casas de bingo em Santos, em São Paulo. Chamam a atenção ainda as 113 ligações telefônicas entre o ex-secretário-geral do PT e grandes construtoras, 65 dessas conversas com a OAS e 28 com a Odebrecht. Ele também discou para o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E por fim, foram identificadas 127 ligações entre Silvinho e Fernando Moura, conhecido como lobista e amigo do ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo. A quebra de sigilos telefônicos detectou ligações entre o ex-tesoureiro petista Delúbio Soares e André Gustavo Vieira, dono da agência de publicidade Arcos, vencedora de um contrato com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Delúbio Soares também manteve 60 contatos telefônicos com empresas do grupo TBA, que detém contratos de informática com os Correios, Caixa Econômica Federal e Eletronorte. O deputado João Magno do PT de Minas Gerais, por sua vez, um dos mensaleiros sob risco de ter o mandato cassado por receber dinheiro de Caixa 2, trocou 67 ligações com Marcos Valério e o sócio dele, Cristiano de Melo Paz. 151, dia 11 de outubro de 2005. A mesa da Câmara dos Deputados aprova a abertura de processo de cassação contra 13 deputados acusados de envolvimento no escândalo do Mensalão. Em sessão fechada, o Conselho de Ética da Câmara faz acareação entre a deputada Raquel Teixeira, do PSDB de Goiás, e o deputado Sandro Mabel, do PL de Goiás. Ela o acusa de lhe ter oferecido R$30 mil mensais, mais R$1 milhão. Em troca, teria de mudar de partido e integrar a base aliada do governo Lula. Ele, cujo mandato corre risco de cassação, nega. Diz Raquel: o Sandro mente. Ele tem 3 versões diferentes para o convite que me fez. Primeiro disse que estava atrás de uma educadora com o meu perfil. Depois disse que me convidou a pedido do vice-presidente José Alencar. E fala ainda que eu estava sem espaço no PSDB e pedi para ser convidada a ir para o PL. 156, dia 16 de 10 de 2005. O Ministério Público de Goiás abre investigação para apurar eventual crime de sonegação fiscal nas compras de propriedades em Buriti Alegre, em Goiás, pela família de Delúbio Soares. Os pais do ex-tesoureiro do PT aparecem como donos de 4 imóveis com um total de 185 hectares. As aquisições foram feitas entre maio de 2004 e abril de 2005. No automóvel Ômega blindado, recém-adquirido, pelo qual pagou R$67 mil, Delúbio Soares comemora aniversário em Buriti Alegre. Na fazenda registrada em nome do pai, o ex-tesoureiro, protegido por 2 seguranças, concede entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Ele faz chacota com o escândalo do Mensalão ao conversar com o repórter Expedito Filho. Nós seremos vitoriosos não só na justiça, mas no processo político. É só ter calma. Em 3 ou 4 anos tudo será esclarecido e esquecido e acabará virando piada de salão. 157. Dia 17 de outubro de 2005. Renunciam os deputados mensaleiros Paulo Rocha, do PT do Pará, e José Borba, do PMDB do Paraná. Eles abrem mão dos mandatos após o STF, Supremo Tribunal Federal, rejeitar recurso apresentado por deputados do PT. Os parlamentares pretendiam evitar a instauração dos processos de cassação por envolvimento no esquema do Mensalão. Ao contrário do que pleiteavam, o STF considerou não ter havido cerceamento ao direito de defesa. As renúncias de Paulo Rocha, acusado de receber R$920 mil de Marcos Valério, e de José Borba, a quem foram atribuídos saques de R$2,1 milhões, acontecem pouco antes de o Conselho de Ética da Câmara abrir processos contra os deputados acusados de se beneficiarem do esquema de corrupção. Com a manobra, Borba e Rocha mantêm o direito de disputar eleições. Com a instauração dos processos, os outros denunciados não podem mais renunciar para evitar a inelegibilidade até 2015, caso sejam cassados. Já haviam renunciado os deputados Valdemar Costa Neto, do PL de São Paulo, e Carlos Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro. Explicação de José Borba: o momento não me concederá a oportunidade de apresentação de plena e ampla defesa, equivalendo a dizer que estarei, apesar de inocente, submetido a tribunal de exceção, onde subjetividade e arbítrio prevalecerão sobre provas. Explicação de Paulo Rocha:
O Congresso Nacional não assume que, nas investigações, não há mensalão. Há dinheiro de campanha sem estar contabilizado perante os tribunais. Isso é uma coisa que acontece na política brasileira. Paulo Rocha seria eleito novamente deputado federal em 2006. José Borba não, mas se elegeria prefeito da pequena Jandaia do Sul do Paraná em 2008. 158, dia 18 de outubro de 2005. O deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, relator do processo de cassação do deputado José Dirceu, do PT de São Paulo, recomenda a perda do mandato do ex-ministro no Conselho de Ética, como meio de restaurar a dignidade e a credibilidade da Câmara dos Deputados. Júlio Delgado afirma: não é eticamente concebível e muito menos crível que um parlamentar com tamanho poder de decisão e capacidade de articulação em seu partido e no governo, como José Dirceu, tenha permitido que o maior esquema de corrupção do sistema político pelo sistema econômico de que o país tem notícia tenha sido idealizado e praticado por correligionários e pessoas de seu relacionamento, sem que ele soubesse, controlasse e coibisse. Para Júlio Delgado, José Dirceu jamais deixou de ser deputado no período em que foi ministro da Casa Civil. Por isso, pode ser cassado por quebra de decoro parlamentar. O relatório denuncia a aliança política engendrada pelo governo do PT, que envolvia um esquema de patrocínio de despesas de campanha e de incentivos financeiros. De acordo com Júlio Delgado, existem evidências irrefutáveis para afirmar que Dirceu tinha poderes para ser o intelectual de todo este esquema, ou pelo menos poderes suficientes para impedir que tais práticas prosperassem. Em seu relatório, Júlio Delgado destaca o empréstimo do Banco Rural à ex-mulher de José Dirceu, Ângela Saragossa, e o emprego obtido por ela no BMG por influência de Marcos Valério. Também cita Roberto Marques, o Bob, assessor informal de José Dirceu, que fazia parte da lista de sacadores do Valério Oduto. O relatório cruza datas de votações importantes na Câmara com as retiradas de dinheiro do esquema do mensalão do relatório. A maioria dos nomes dos sacadores é de parlamentares ou de pessoas ligadas a eles, e as datas de liberação coincidem com votações de interesse do governo na Câmara. O BMG emprestou ao PT 2,4 milhões de reais em 17 de fevereiro de 2003 e 40,4 milhões às empresas de Valério entre 2003 e 2004. Esses 40,4 milhões teriam sido repassados ao partido. Em 20 de fevereiro de 2003, 3 dias depois do primeiro empréstimo ser concedido, a diretoria do banco teve audiência com o então ministro da Casa Civil. Em 24 de fevereiro de 2003, a SMPB, a empresa de Valério responsável pela maioria dos saques no esquema de Caixa 2, fechou a primeira operação financeira com o BMG no valor de 12 milhões de reais. A deputada Ângela Guardanin, do PT de São Paulo, faz pedido de vista, mecanismo pelo qual obtém prazo para analisar o relatório de Júlio Delgado. A votação é adiada e José Dirceu ganha tempo. 161, dia 21 de 10 de 2005. Técnicos das CPIs dos Correios e do Mensalão levantam a lógica dos pagamentos do Valério Oduto ao PL. Há cheques, depósitos em dinheiro e transferências eletrônicas ao longo de vários meses. Em fevereiro de 2003, os repasses ao partido da base aliada de Lula foram de R$ 500 mil semanais em intervalos de 8 dias, total R$ 2 milhões. No mês seguinte, depósitos de R$ 300 mil por semana durante 5 semanas, total 1,5 milhão. Em junho daquele ano, começou uma operação que funcionou sempre da mesma forma, remessa em 3 dias consecutivos por semana, perfazendo 200 mil a cada 7 dias. O esquema foi até agosto e somou mais 2,4 milhões de reais. Em agosto, houve um pagamento avulso no valor de 100 mil. Total repassado, exato 6 milhões de reais. Cálculo do deputado Júlio Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul. Se a quantia for repartida por 41, número de deputados e senadores do PL na época, o resultado é de R$ 29.268,29 mensais para cada parlamentar, número bem próximo da quantia de R$ 30 mil apontada por Roberto Jefferson como sendo o valor do mensalão. Auditoria do TCU, Tribunal de Contas da União, apura prejuízos de 15,7 milhões de reais em serviços de publicidade contratados pela SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, no período em que o ministro Luiz Gustin, do PT de São Paulo, comandava o órgão. Não há quaisquer documentos que atestem, por exemplo, a produção de 1,2 milhão de revistas e encartes por parte da agência de publicidade Duda Mendonça Associados, pelos quais o governo desembolsou 3 milhões de reais. O relatório do TCU aponta também superfaturamento de 200% em serviços de publicidade, envolvendo a agência Matisse Comunicação e Marketing. As duas agências trabalharam com apenas 4 gráficas e os auditores constataram sobrepreços nos serviços de impressão. A agência de Duda Mendonça apresentou notas fiscais referentes a serviços não executados. A SECOM, por sua vez, não dispunha de arquivo com notas fiscais, documentos de remessa de materiais e recibos de entrega do que teriam sido produzido pelas duas agências. Mesmo assim, autorizou os pagamentos. 162, dia 22 de outubro de 2005.
A direção do PT reúne-se em São Paulo e afasta Delúbio Soares do partido. Alega gestão temerária. Delúbio diz ter cumprido uma tarefa. Não traí e não sou um delator. Todos aqui sabem quantas vezes fui procurado por pessoas que me diziam que se não houvesse a contratação de shows com grandes artistas, não seria possível ganhar a eleição. Delúbio fez sua defesa por meio de carta endereçada ao PT. Segundo ele, a responsabilidade pelo Caixa 2 deveria ser dividida com a direção do PT, pois como tesoureiro buscou apenas soluções para problemas que tiveram origem em decisões coletivas. Da carta de Delúbio. É óbvio para aqueles que não querem adotar a hipocrisia como razão de viver que recursos destinados ao pagamento de despesas não contabilizadas não poderiam ser registrados na contabilidade do partido, independentemente da minha vontade. Delúbio é irônico. Respeita a ingenuidade. Não sei, no entanto, de onde imaginavam que o dinheiro viria, se do céu, num carro puxado por renas e conduzido por um senhor vestido de vermelho. E menos ainda me recordo de que alguma preocupação com a origem desses recursos tenha me sido transmitida. O tesoureiro afirma que o Caixa 2 é prática antiga e habitual no partido pela qual jamais se viu uma punição, mas é firme a proteger Lula. Argumenta que todos os nossos companheiros candidatos em 2002 e 2004, com exceção do presidente Lula, contaram com recursos não contabilizados em suas campanhas. Não é o que vimos. 166, dia 26 de outubro de 2005. A CPI dos bingos promove a cariação entre João Francisco Daniel e Bruno Daniel, os dois irmãos de Celso Daniel e Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo, chefe de gabinete do presidente Lula. Gilberto Carvalho foi secretário de governo de Celso Daniel na prefeitura de Santo André, em São Paulo. Os irmãos acusam-no de admitir em 3 ocasiões diferentes, logo após o assassinato do prefeito, que ele mesmo, Gilberto Carvalho, fora responsável pelo transporte de dinheiro da propina de Santo André para o então presidente do PT, José Dirceu, do PT de São Paulo. O chefe de gabinete de Lula nega. Diz João Francisco: você se esqueceu que naquele dia em casa, entre um pedaço de bolo de aipim e outro, você não parava de falar? Disse que tinha medo de transportar tanto dinheiro para José Dirceu num Corsa preto? No início da cariação, João Francisco Daniel afirma ter se encontrado com Celso Daniel na véspera do aniversário do prefeito em 1º de novembro de 2001. O prefeito petista seria assassinado 2 meses depois. Naquela ocasião, lembra o irmão, Celso Daniel se disse preocupado. Ele estava muito triste com problemas na prefeitura de Santo André e me disse: eu só gostaria de dizer que estou fazendo um dossiê contra Klinger, Ronan e Sérgio. Aquela declaração dele me deixou preocupado. João Francisco Daniel volta a acusar Gilberto Carvalho. Refere-se também a Ronan Maria Pinto, empresário acusado de integrar o esquema de corrupção. Sinto que o senhor sofre, que sua alma está aprisionada. Em Santo André, o senhor fazia ligação entre a quadrilha formada por Klinger Luiz de Oliveira, Ronan Maria Pinto e Sérgio Gomes da Silva com a cúpula do PT. Agora, o áspero diálogo entre Bruno Daniel e Gilberto Carvalho, a começar com o irmão de Celso Daniel. Celso considerava que operar um esquema para financiar a campanha era um mal necessário. Não posso aceitar que se fale que Celso praticava corrupção, porque ele não está aqui para se defender. Há evidências fortes de que havia um esquema de arrecadação de recursos para financiamento de campanhas do PT. Um exemplo disso é o depoimento da antiga empregada de Celso, que relata a existência de recursos no apartamento dele. O que me espanta é a distância que vocês tinham do seu irmão. Pelo amor de Deus, como acreditar no depoimento da empregada? Durante a sessão da CPI dos bingos, a leitura de trechos de 42 fitas com escutas telefônicas gravadas após a morte de Celso Daniel, num diálogo entre o ex-vereador Klinger Luiz de Oliveira, do PT, e Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, o primeiro diz que Gilberto Carvalho vai indicar um advogado criminalista para defender Sombra. Em outra conversa, o chefe de gabinete de Lula diz a Klinger Luiz de Oliveira: ontem tive uma conversa com Zé Dirceu, o partido vai entregar meio pesado. Em seguida, Gilberto Carvalho faz relato à Sombra. Marcamos para 6 horas na casa do Zé Dirceu. Teremos uma conversa. Conversaremos sobre a nossa tática dessa semana. Vamos ter de ir para a contra-ofensiva. O deputado Josias Quintal, do PSB do Rio de Janeiro, relatou do processo do deputado Romeu Queiroz, do PTB de Minas Gerais, um dos acusados de envolvimento no escândalo do Mensalão, recomenda a cassação do parlamentar ao Conselho de Ética da Câmara. Assessores de Romeu Queiroz, que é presidente do PTB de Minas Gerais, sacaram R$350 mil da agência SMPB de Marcos Valério, quantia supostamente repassada a candidatos do PTB nas eleições municipais de 2004. Outros R$102 mil teriam sido oriundos da siderúrgica Uzi Minas, mas tampouco foram registrados como contribuição de campanha à Justiça Eleitoral. Trecho do parecer de Josias Quintal. A participação do representado nas supramencionadas operações irregulares de repasse de verbas eleitorais e partidárias, mesmo que não realizadas no âmbito do Congresso Nacional, mostra-se suficiente para expor o Legislativo ao descrédito perante uma população já profundamente indignada com a dimensão do escândalo que se desvela e envolve diversos partidos políticos. 167, dia 27 de outubro de 2005. A CPI do Mensalão promove a cariação entre distribuidores e sacadores de dinheiro do Caixa 2 do PT.
O ex-tesoureiro Delúbio Soares mostra-se afinado com o empresário Marcos Valério, mas não há entendimento. Os números do Valério Duto de 55,8 milhões não batem. De reais não batem. Delúbio diz ter autorizado 2 milhões de reais para o PL. Valério afirma que repassou 10,8 milhões de reais. Valdemar Costa Neto, o presidente do partido, garante que recebeu apenas 6,5 milhões de reais e insiste. Usou todo o dinheiro para pagar despesas de campanha do segundo turno da eleição de Lula e José Alencar do PL de Minas Gerais em 2002, mas não apresenta qualquer comprovante. Ainda não tem os recibos. Delúbio declara que autorizou 8 milhões de reais para o PP, sendo 4,5 milhões de reais para o assessor João Cláudio Genu ou pessoas diretamente autorizadas pelo líder do partido, deputado José Janine, do Paraná. Outros 3,5 milhões de reais foram para o deputado Vadão Gomes, do PP de São Paulo. Marcos Valério afirma ter repassado 4,1 milhões de reais ao PP. Simone Vasconcelos, diretora financeira da SMPB, fala na entrega de 1,6 milhão de reais a João Cláudio Genu. Ele, por sua vez, diz que recebeu apenas 700 mil. Emerson Palmieri, o tesoureiro informal do PTB, reafirma que Marcos Valério entregou 4 milhões de reais ao presidente do partido, Roberto Jefferson, do Rio de Janeiro, em 2 remessas, e dá os detalhes de como separou dinheiro em pacotes de 150 mil reais e 200 mil reais, mas não sabe o destino do dinheiro, que ficou a cargo de Roberto Jefferson. Marcos Valério nega, diz que jamais entregou qualquer quantia a Roberto Jefferson. Emerson Palmieri ironiza. Valério não entregou, Delúbio não entregou, José Dirceu não entregou, José Genuíno não entregou, Roberto foi cassado por um crime que não existiu. Vou parar por aqui, pessoal, na página 325 do livro, não vou me estender mais. Próxima leitura, eu vou iniciar a partir da parte 169 e vou tentar chegar até a página 350, tá bom? Lembrando que o livro possui 817 páginas. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, até a próxima e falou!